Às vezes a gente fica remoendo uma apresentação que a gente gaguejou durante anos. O negócio foi em 2014, 10 anos se passaram e você tá tipo, nossa, aquela apresentação eu errei tal palavra. E a pessoa que assistiu você nem lembra que você gaguejou, nem lembra de quem é você. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente se reconhecer como único, mas também reconhecer que as pessoas estão cada um prestando muita atenção em si mesmo. A gente não tá prestando tanta atenção no outro, em cada detalhe do que o outro erra, da imperfeição dele. Às vezes também tem a questão de que o que é imperfeito pra mim pode ser genial pra você e você admira muito em mim. Salve, salve, meu povo! Meu nome é Eloy Ácones e estamos aqui de novo para bater um papo muito importante, tá? Você já ficou com o coração acelerado só de imaginar uma mensagem que não chegou, por exemplo? Ou você também já ficou horas e horas sem dormir pensando em alguma coisa que aconteceu na escola ou na sua casa que poderia dar errado? Saiba que isso tem sido cada vez mais comum entre adolescentes do que você imaginava ou do que todo mundo imagina. No Brasil, dados da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS, revelam que entre 2013 e 2023, o número de adolescentes diagnosticados com ansiedade chegou a 282,8 casos a cada 100 mil habitantes. E isso é mais que o dobro entre pessoas com mais de 20 anos, que é de 112,5 a cada 100 mil habitantes. E aí isso demonstra como para os adolescentes, os desafios emocionais têm sido cada vez mais intensos e muitas vezes estão ligados ali ao excesso de cobranças, performance, ao uso constante das redes sociais e à dificuldade de encontrar espaços seguros para falar sobre o que sentem. E eu não tô sozinho não, tá? Para esse papo a gente convidou a Júlia Fernandes, que é a embaixadora jovem da SaferNet Brasil, e o doutor Benito Lourenço, que é o médico pediatra no Instituto da Criança e Adolescente, o ICR da USP, tá? E vamos conversar sobre isso, vamos desmistificar algumas coisas, tentar diferenciar a ansiedade do dia a dia, da ansiedade como diagnóstico. E para isso eu quero primeiro dar as boas-vindas. Obrigada. Júlia, Benito. Já fala que médico ebiatra é médico de adolescência, senão vai dar uma ansiedade no pessoal em casa. Eu tava... Ebiatra? Tem alguma coisa a ver com ervas? É médico de adolescentes, é um jeito bonitinho de chamar médico pediatra de adolescentes. Perfeito. Senão é ansiedade, né? Eu já tava aqui, ebiatra, isso. eu tava ficando ansioso já. Eu falei, não sei o que é isso, mas tá escrito, vambora. Mas muito bem-vindos, tudo tranquilo com vocês? Tô ansiosa pra começar. Então vamos começar falando disso, Júlia. Você tem 18 anos, Como você sente que você realmente, estando nesse recorte dos adolescentes, Você tá saindo agora da adolescência, mas você é uma pessoa com menos de 20 anos. Como você entende que a ansiedade te afeta e te afetou aí no ambiente escolar, principalmente? Eu acho que é muito difícil da gente identificar, Porque a adolescência é uma fase que a gente vai descobrindo tudo à nossa volta e tem muitos pensamentos o tempo todo sobre tudo. A gente tem uma opinião sobre cada detalhe, de tudo. E aí eu acho que chega num ponto que a gente precisa ter esse reconhecimento de quando que isso é uma ansiedade, quando que isso é um desenvolvimento, faz parte, dessa fase. Então, até quando que eu preciso buscar ajuda porque alguma coisa não tá normal. E eu acho que eu senti esse desafio, porque eu falava pras pessoas, que eu sentia que os meus pensamentos, eles se atropelavam, assim. Eu fazia assim com as mãos, sempre fiz assim. E aí, o pessoal falava que, tudo bem, era normal, só que daí eles percebiam que eu falava muito rápido, que eu gesticulava muito, que, sei lá, às vezes eu começava a surtar por coisas muito pequenas e a galera ficava tipo, calma que tá tudo bem, velho, ninguém vai morrer. E eu ficava desesperada. E aí, primeiro partiu dos outros, que estavam ao meu redor, de identificar que alguma coisa não estava bem. E aí eu busquei uma ajuda e passei a entender melhor o que estava acontecendo comigo, até eu receber o meu diagnóstico de ansiedade generalizada ainda na adolescência. Eu recebi com, acho que 16 anos. E isso começou ali também com um acompanhamento terapêutico? Você já fazia psicólogo antes, por exemplo, de receber o diagnóstico? Você procurou um psicólogo por querer tentar entender o que estava acontecendo com você? Comecei a passar em psicólogos e fazer terapia aos 12 anos de idade e sempre partiu de mim, acho que inclusive por essa ajuda da própria internet, porque começou a se falar muito de saúde mental em um tempo do YouTube até, e aí eu vi que alguma coisa não estava muito legal e que eu precisava tentar. Foi como uma tentativa de ver se aquilo ali me ajudaria, e ajudou. Então, desde pequena, eu pude entender muitas coisas de um lado mais racional, então entender os motivos
objetivos, não só meus, mas do outro também, entender as circunstâncias de cada situação. E isso foi muito positivo. E aí, em seguida, tive acompanhamentos psiquiátricos também. Então, sempre fui acompanhada de um profissional. E eu fui a única da minha família que fez isso, que acreditou que isso poderia ser uma possibilidade. Porque, principalmente, acho que para os nossos pais, isso é uma questão muito estigmatizada, né? Então, isso é coisa de louco, eu não preciso disso, eu não sou louco. Minha filha não tem isso também. Isso, né? Tipo assim, não, só maluco, né, que Aham. precisa fazer isso. E aí, partindo dessa iniciativa minha, hoje os meus pais, eles até consideram uma terapia. O meu pai chegou a fazer um acompanhamento que ele descobriu aos 50 anos que ele tinha TDAH. Então, Olha. inclusive é outro tema, viu, de vídeo nosso, acompanha aí na descrição, que a gente fez um vídeo sobre TDAH. Aham. Então, isso foi muito bacana. É isso aí, os jovens acabam também ensinando, assim, né, os pais. E aí, Benito, posso chamar de Benito? Doutor? Claro, claro. Benito, vamos falar um pouco sobre esses números que eu dei aí na introdução, por exemplo. O diagnóstico de ansiedade praticamente é o dobro em adolescentes do que é em pessoas com mais de 20 anos. Isso é novo, isso é atual? Sempre foi assim? Sempre foi um número que foi discrepante entre os adolescentes ou é algo também dessas últimas gerações, assim? Vamos lá, Luan, acho que a gente pode começar falando, e eu queria, acho que para começo de conversa nosso, a gente vai tocar num assunto aqui que tem duas características. A primeira delas, a gente estava até conversando, a Júlia acabou de falar dos outros vídeos para vocês acompanharem, a gente está falando de outras questões de saúde mental, mas essa que a gente está falando agora é a que mais está perto, a que mais se aproxima das próprias características habituais desse momento que essa meninada tá passando, de transformações, de mudanças, de expectativas, de exploração, e toda vez que você vai explorar alguma coisa, dá um frio na barriga, porque você vai ter que abrir uma porta, dar uma espiadinha, ver o que acontece ali atrás, isso dá um apertinho, né, dá um aperto lá Nossa, embaixo, só de lembrar. a gente sabe disso. Então, olha que interessante, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente tá muito próximo da vivência normal da adolescência. Por outro lado, Luan, a gente também está muito próximo, falando de ansiedade, de um termo que está um pouco desgastado também. Porque demais. a gente usa ansiedade para qualquer coisa. Aham. Então, o que vem assim, com excesso de peso, ele fala, eu como porque eu sou ansioso. O que vem muito magro, fala, eu tô magro porque eu sou ansioso. O que dorme muito, fala, eu durmo muito porque eu sou ansioso. O que dorme pouco, fala, eu durmo pouco porque eu sou ansioso. Né? A gente usa para qualquer coisa a palavra ansiedade, né? Então, transtorno de ansiedade mesmo, se é problema mesmo, sei lá, acho que eu vou pegar a ideia de um celular, né? Imagina você ter um aplicativo ali que tá rodando e tá rodando no modo turbo, sem você usar, mas ele tá rodando lá embaixo, gastando bateria, né? A questão é que o transtorno de ansiedade é um aplicativo que tá gastando uma bateria que se chama calma. Ela tá gastando bateria de uma coisa que se chama paz, tranquilidade. E se eu pensar na adolescência, já é um momento onde você tem que rodar um monte de aplicativos. Sim. São os aplicativos normais. Aham. Não é verdade, Ju? Sim. Os crushes, a faculdade, a prova de Vestibular. geometria, o vestibular, a briga com um amigo, a melhor amiga. E os O esporte, às conflitos, vezes faz um esporte o ali também. Então eu tenho um duplo mecanismo. O mecanismo normal de rodar todos os softwares, né? Todos os programas para nossa vida, só que esse programa que tá rodando embaixo, que tá te desgastando, que tá te queimando, que tá te consumindo bateria. Eu gosto da ideia de consumo de bateria. Esse é o verdadeiro transtorno, é o verdadeiro transtorno de ansiedade. Você sente que tem aumentado essa ansiedade na adolescência ou que também sempre foi isso, assim, para todas as gerações? Você sente que tá parecido? Ô, Luan, eu acho que eu te diria o seguinte, a gente, em uma época mais passada, a gente sentia essa ansiedade de performance, mas era para 2, para 3, para 4, era para os seus melhores amigos, era para o seu grupo mais próximo. Hoje eu tenho uma necessidade contemporânea de responder a uma multidão, de responder a uma galera grande. Parece que quanto mais gente está te observando, mais é um desejo das pessoas terem isso. Então, obviamente, tudo aquilo que é amplificado com esta câmera é maior.
né? Então, hoje nós temos aí as pesquisas mais bonitas do Brasil, mostram aí que 40% dos adolescentes estão ou mal-humorados, ou irritados, ou nervosos a maior parte do tempo. Acho que uma das questões você já colocou, essa questão da ansiedade de performance, da ansiedade de imagem, né, que é também absolutamente forte hoje, né, desse medo que as pessoas têm. Isso é muito legal, esses medos que as pessoas têm de estarem perdendo algo melhor, né? Existe uma terminologia, nem FOMO, interessa muito, né? O tal do FOMO, FOBO. O FOBO é um pouco isso, né? Então eu tenho muita opção e quando eu escolho uma, eu fico chateado, porque eu sei que eu tô perdendo alguma coisa melhor, né? Eu acho que é isso mesmo que o Benito falou quando ele trouxe a questão dos aplicativos, de ter calma, porque entre os adolescentes, eu vejo principalmente, a gente sempre se sente atrasado o tempo inteiro. A gente olha as vidas, né, que estão ao nosso redor, performáticas nas redes sociais, e a gente sempre pensa que a gente tá atrasado. Eu gosto da ideia, Luan, de a gente entender esses diagnósticos, mas principalmente o da ansiedade, como algo que te protege ou algo que te trava. Porque se ele te protege de alguma maneira, é muito interessante a gente sentir tudo isso que a gente sente. A gente ficar chateado, a gente ficar esperto, a gente ficar com medo. Eu adoro, eu cuido de adolescentes. A gente tá vivo, significa que a gente tá vivo, né? Eu adoro adolescentes com medo, sabe? Porque nos protege de um momento da vida onde a gente faz cagada. Muita! Né? E a gente aprende, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho um cérebro do adolescente que tem um acelerador muito grande. A gente já tem hoje evidência assim na literatura que com 12 pensa comigo, 12 anos, você já tem a tua área do prontinha, não tem mais nada que acontecer de queda ou de montagem das conexões, nada, tá prontinho. E a área que é o teu freio, a área que faz você, calma, deixa eu pensar no que eu tô fazendo, deixa eu pensar na consequência, a gente também já sabe isso com certeza absoluta, que só tá pronta, fecha os ouvidos agora, Julia. 25, só 25? Tá pronta com 25. É o córtex pré-frontal? Então você imagina um acelerador grande e um freio pequeno. Então nada como o medo, nada como o cuidado, nada como a preocupação, né? Quando o adolescente fala pra mim, pô, Benito, eu fico morrendo de medo quando eu tenho um trabalho de geografia pra apresentar sobre petróleo e eu fico tenso antes de apresentar. Ainda bem que que bom. Ainda bem, porque isso movimenta a gente também, né? Eu tô aqui taquicárdico também. A Júlia também tava. Quando entrou aqui pra conversar com você, Luan, o cérebro, ele funciona uma coisa meio esquisita. Nosso cérebro, até em homenagem à Júlia, a Júlia faz jornalismo e ela quer fazer investigativo, mas o nosso cérebro é um jornalista investigativo, é um jornalista meio panicado, ele quer se proteger. Eu acho que tá muito ligado também com o que o Luan trouxe, no sentido de a gente nunca se permitir errar. Tipo, eu tô com uma dificuldade aqui, eu travei, eu me embolei no que eu falei e a gente tem uma dificuldade imensa, parece que o mundo vai acabar se a gente falar assim, gente, desculpa, e recomeçar o texto, sabe? Então é uma coisa que é tão pequena, né, e que na cabeça das pessoas, as pessoas não vão lembrar. Às vezes a gente fica remoendo uma apresentação que a gente gaguejou durante anos, o negócio foi em 2014, 10 anos se passaram e você tá tipo, nossa, aquela apresentação eu errei tal palavra, e a pessoa que assistiu você nem lembra que você gaguejou, nem lembra de quem é você. Exato. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente se reconhecer como único, mas também reconhecer que as pessoas estão cada um prestando muita atenção em si mesmo. A gente não tá prestando tanta atenção no outro, em cada detalhe do que o outro erra, da imperfeição dele. Às vezes também tem a questão de que o que é imperfeito pra mim pode ser genial pra você, que você admira muito em mim. Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente se permitir dar um tempo, dar uma pausa, errar e recomeçar de novo. Eu acho que isso é fundamental pra gente caminhar. Recorrer, de certa forma, também à tua história, né? Um outro medo bastante presente na sociedade atual e também nos adolescentes. Claro que aí tem um viés um pouco, né? Uma leitura um pouco utilitarista, um pouco mais capitalista, que é essa ideia que a gente tem medo de ficar para trás. Essa ideia de que você precisa viver cada vez uma experiência nova e ela tem que ser radical e ela tem que ser transformadora. Isso não é verdade, né? Então a gente precisa ter também uma certa tranquilidade
de perder um pouco o medo de ficar para trás. Mas agora falando uma questão de família, familiar, pais, pessoas que têm no convívio familiar ali, adolescentes que estão passando por essa fase da adolescência. Eu, quando fui adolescente, depois quando eu fui professor também, eu dei aula por um tempo, e eu percebia que os dramas adolescentes sempre foram mais subestimados, jogados de lado. É adolescente, é normal, é um drama adolescente. Quando ele for adulto, ele vai entender. E muitas vezes o adolescente está passando por esse momento da ansiedade. O pai pode acontecer muitas vezes com seus pais também, né? De falar, não tem, isso é coisa da sua cabeça. Você tem um trabalho com os pais também, de conversar com eles, por exemplo, para fazer eles entenderem e justamente também colocar esse diagnóstico como algo mais tranquilo, assim? Tem um trabalho bonito, que é uma fotografia do adolescente brasileiro, uma pesquisa nacional que mostra como estão os adolescentes brasileiros. Tem vários dados ali, mas tem um que chama muito a atenção. Quase 40% dos adolescentes dizem que não se sentem olhados, que não se sentem... A resposta correta é, eles acham que os pais não estão ligados naquilo que eles estão preocupados. Isso nos assusta bastante, né? Uma sociedade que não está conseguindo enxergar o sofrimento dos seus próprios adolescentes, né? Acham que é bobeira, acham que é besteira e realmente os parâmetros são outros. Não adianta os pais de vocês, e vocês também têm que compreender isso, acho que essa é uma questão importante para o adolescente. Você exigir dos seus pais que eles interpretem as coisas que acontecem com vocês com as ferramentas que eles têm, porque são ferramentas também que de alguma maneira já mudaram. Essa semana eu atendi um menino e o pai dele, enquanto estava conversando comigo, o menino não estava indo bem, sei lá, na prova de geografia, e o pai resolveu sentar com ele e falou, deixa eu explicar uma coisa pra você, filho. Papai veio do interior de São Paulo, pobre, há tantos anos atrás, não tinha nada, entrei numa empresa como office boy, depois fui subindo até virar diretor, hoje eu consegui ter uma empresa que vai ser sua, deixei de viajar, deixei de sair com a sua mãe, deixei de fazer um monte de coisa, te coloquei num colégio bambambam, então você me passe nessa prova de geografia, porque eu pago uma escola cara pra você. Uma hora! Meu Deus, falando com o menino. Aí o menino terminou a conversa, bateu assim no ombro do pai. Muito bonita essa cena. Olha que legal, você adolescente. Aí o menino falou assim pro pai, olha pai, parabéns, mas essa é a sua história. Essa é a sua história, Caramba. Eu teria feito diferente. Olha que legal, ele falou. Eu teria saído mais com a mamãe, eu teria tirado mais férias, eu teria feito outras coisas, né? Isso chama atenção. Isso não e eu é entendo culpa o lado minha, dos né? dois. Eu entendo o lado dos dois. Vocês que estão adolescentes estão me ouvindo, você imagina a cara de desespero do pai ouvindo isso. E agora você imagina também a cara do pai de desespero ouvindo. Entende? São os dois lados. Então a gente vai precisar dessa aproximação, porque ainda a gente vive um mundo e um país especificamente, né, Júlia, que olha como saúde mental como frescura. Sim. Frescura. Eu né? acho que as famílias têm uma problemática de só conseguir enxergar a saúde mental quando vira uma questão de saúde física. Então, eu acho que pra gente começar a levar essas questões de saúde mental a sério, parte também da família que teve um ensinamento diferente, né? É uma tradição a gente só levar pro médico quando tá morrendo mesmo, né? Até pela dificuldade de acesso ao médico. Então, eu acho que romper esses padrões e começar a ouvir mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu queria falar uma coisa pra vocês, adolescentes. Então, aqui um desafio pra você. Vale pra todos esses episódios que você tá acompanhando com a gente. Se você não deixar claro pra gente, nós não temos como adivinhar. Mas eu também vou trazer o lado do adolescente. Vou trazer. Senhor Benedito. Guerra de gerações aqui, meu! Nossos pais também precisam deixar claro os problemas deles, porque muitas vezes quem tá dentro de casa acha que o adolescente não percebe, quando na verdade a gente tá ansioso com as nossas dores e com as dores dos nossos pais também. Então, por mais que você fale na sala e eu tô no quarto e você acha que eu não tô escutando, eu sei do problema que você tá passando, mãe, pai. Eu sei que você tá com dificuldade de pagar uma conta. E eu, como adolescente, eu me sinto impotente naquela situação. Pô, meus pais estão com dificuldade financeira, o que é que eu faço pra ajudar eles? Eu não posso ajudar, mas eu sei que a minha mãe tá preocupada com quem que ela vai pagar aquilo. Isso foi uma coisa que eu passei. Isso projeta em você também, que assim, o que eu posso fazer? Não sei, mas eu tenho que ir bem na escola então, eu tenho que dar orgulho pra essa pessoa. Eu não posso ser mais uma decepção na vida dela, né? Exatamente. Então, eu acho que os nossos pais, eles às vezes faltam serem abertos conosco, mesmo que a gente não possa fazer nada, falar, olha, se eu não tô prestando atenção em você, me perdoa, é porque eu tô
devendo alguém, é porque eu tô com dificuldade aqui, é porque no meu trabalho a minha chefe tá me sobrecarregando muito. Porque na nossa cabeça, muitas vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção na gente por escolha, porque não quer, porque tem outras prioridades na vida. Quando, na verdade, todo mundo tá com as suas próprias batalhas. E todas elas são lutas válidas, né? Eu entendo isso, Júlia, quando isso cai na cabeça do adolescente e ele compra pra ele, também é importante você começar a se blindar um pouco dessas questões. Você tem tanta coisa. Lembra que eu te falei no comecinho dessa nossa entrevista, lá, se o seu aplicativo que está rodando já tem que dar conta de escola, para que você vai me arranjar mais problema? Então comece a se blindar também. Essa é uma ótima. Eu sei que daqui a pouco a gente vai chegar nas dicas, mas isso é uma ótima dica para você começar a enfrentar todas essas questões de ansiedade. Se blinda, né? A gente, quando é mais adulto, mais velho, a gente aprende que a gente só pode resolver aquilo que a gente pode resolver. Gente, vamos pro momento agora, vamos desmistificar algumas coisas, né? Vamos para aquele momento se é mito, se é verdade, porque a gente sabe que tem muita falta de informação na internet e em outros lugares, né? Sobre ansiedade. Então a gente vai aqui conversar, eu vou trazer alguns mitos, vou perguntar para a Júlia o que ela acha e depois vou perguntar pro Benito se é mito ou verdade. Ansiedade é frescura ou falta do que se preocupar? Não, acho que tem coisa até demais pra se preocupar. Até o que a gente não deveria ter uma preocupação, a gente acaba achando que o mundo vai acabar por causa daquilo. E eu não acho que é frescura de maneira nenhuma, porque quando se torna um problema mesmo, a ansiedade de uma forma diagnosticada, a gente acaba percebendo essas limitações no dia a dia. Então, às vezes a gente não consegue comer, ou tem episódios de vomitar, tem episódios de ir muitas vezes ao banheiro. Isso atrapalha realmente a nossa rotina, o nosso desempenho no trabalho, o nosso desempenho escolar. Então, de maneira nenhuma é frescura. Pelo menos na minha visão e na minha experiência, eu acho que é uma coisa muito séria que merece um tratamento e um olhar muito atento e sensível ao que está acontecendo. Isso mesmo. Não dá para viver no modo turbo. Não é frescura, precisamos ter um olhar atento, precisamos dessa conversa com vocês para vocês também colocarem em cima da mesa quais são os elementos, quais são os fatores que causam ansiedade para vocês. Se a gente também tem acesso a isso, a gente pode ajudá-los nesse enfrentamento. É isso. Se você tá sentindo alguma coisa, não fica, ai não, tô frescurento. Entenda o seu problema, identifique, não tenha medo de ter um problema também, né? Porque parece que esse medo de ter um problema vai causar mais problema ainda. Eu acho que esse receio de parecer frescura faz a gente arrumar uma justificativa pra jogar debaixo do tapete, vai piorar, né? Sim, sempre, vai explodir uma hora. Vamos para outra aqui. Se eu ignorar, a ansiedade vai embora? Não, acho que piora até, tudo piora, né? Eu acho que você ir negando, né, os seus sentimentos e reprimindo aquilo que você tá sentindo, faz aquela bexiga ir enchendo. Uma hora ela vai explodir ou uma hora ela vai esvaziar. Então, o que aconteceu comigo, pelo menos, foi pensar que eu era nova demais pra ter essas preocupações e que elas, na verdade, não existiam. Legal, você falou uma coisa, acho que é importante dar essa dica pra vocês também. Doenças psíquicas, doenças da nossa mente, elas também podem se cronificar. E o que é cronificar? Cronificar é ficar muito longa. E agora eu vou te dar um exemplo de uma coisa física. Uma coisa física, quando cronifica, fica mais difícil de tratar. Uma coisa da cabeça que cronifica também fica mais difícil de tratar. Por isso que a gente, ao mesmo tempo que fala para vocês sobre questões de saúde mental que acontecem nessa faixa etária, esta faixa etária que vocês estão também é a melhor para tratar. É a mais legal para tratar. Agora a última aqui. A ansiedade é uma reação natural do corpo diante de situações desafiadoras, mas quando ela se torna frequente e intensa, pode indicar um transtorno que precisa de atenção e cuidado profissional. Ansiedade é recurso, é arma que você tem. De novo lá no videogame. É a arma que você tem que saber usar. É uma tentativa do seu corpo te proteger para você não se arriscar mais do que normalmente você se arriscaria. Mas perdeu a mão, entrou no turbo, não dá, você vai ter que se cuidar. Eu acho que a ansiedade está totalmente ligada com a gente querer ter o controle de tudo o tempo todo. E às vezes na vida eu acho que a gente tem que aceitar que não vai ter o controle, né? E tudo bem, as coisas não vão acabar, né, por causa disso. Vamos agora falar de dicas. Eu acho que o Benito já deu algumas dicas, né? A gente identificou o problema, a gente entende que a ansiedade tá aí, ela pode ter maior ou menor grau, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer também quando a gente identifica que a gente tá passando por alguma coisa ansiosa, algo que tá deixando a gente ansioso um pouco além da... Eu acho que a dica além da dica de pedir ajuda, de procurar ajuda, que eu acho que é a dica de ouro, é a chave de ouro,
olha também como está a tua base, sabe? Eu gosto muito disso. Todas as situações que a gente está conversando aqui, em todos esses episódios, olha como é que está a tua alimentação, olha como é que está o teu sono, olha como é que está a tua atividade física, de você se movimentar, de você passear, respire, né? Geralmente um indivíduo que tem mais ansiedade é um indivíduo que tem uma dificuldade de respirar, de perceber a respiração. Parece uma coisa tão simples, mas ela é transformadora. Não estou dizendo que você vai necessariamente meditar. Tem gente que vai meditar, sabe meditar. Tem gente que vai só respirar. Tem gente que vai cantar. Tem gente que vai dançar. Tem gente que vai fazer qualquer outras coisas dessas. Mas, importante, olha a base. Olha o teu coração, olha as amizades que você tem. Não vou falar só de coração, de beijo e paquera e namoro e transa, não é isso. Mas olha que você às vezes não acha, mas você tem um super amigo, você tem uma pessoa legal para conversar. É muito legal cada um colocar a sua versão da história com um amigo, conversar com um amigo. Então são coisas básicas que a gente pode pensar. Num segundo nível, eu pensaria em colocar isso em palavras, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui também nesses episódios todos, é muito legal você transformar isso em palavras. Cada um vai fazer de uma maneira isso. Tem gente que vai escrever, tem gente que vai filmar, tem gente que vai desenhar, tem gente que vai contar para as pessoas, né? Claro que o processo de terapia é muito mais evoluído. Você vai se escutar, aí é muito legal, porque você vai escutar aquilo que está acontecendo com você. Mas é isso, trabalhe a base, não adianta você querer tratar alguma coisa que a base está confusa. Organiza. Eu sei que isso é meio estranho falar para o adolescente, que ele tem uma sensação de que a vida dele tem que ser totalmente atropelada. Isso não é verdade. Dá para você organizar, dá para você se agendar, dá para você tomar cuidado, ler. Isso é muito comum, às vezes, alguns adolescentes que têm uma agenda falam assim, caraca, olha a minha agenda, como é que tá? Não tem nem tempo para parar. Calma, abre mão de alguma coisa. Por que você tem que fazer vôlei, handebol, basquete e futebol? Escolhe um, escolhe dois, né? Então um pouco de calma, um pouco de freio. A palavra mais bonita na adolescência hoje, Luan, não é não. É calma, vai chegar a hora, experimenta, esse ano é o ano do basquete, ano que vem é o ano do vôlei e tudo bem, né? Então acho que esse é um ponto necessário pra gente dar de dicas, né? Mas claro, tudo vai acabar em você sendo escutado profissionalmente por alguém que possa te ajudar. Você falou calma, até eu também aqui, ó, acalmei. Até relaxei. E uma coisa que a gente já falou, mas também é tentar diminuir, ó, isso aqui, tá, gente? Porque isso aqui é um carvão, às vezes, pra nossa ansiedade. Eu acho que uma coisa que o Benito trouxe é que, principalmente os adultos, né? Agora falando da galera aí adulta, que embora não pareça, eu sou um pouco. Não, cheguei nos 18, uhum. Sobrevivi. Eu acho que a gente tenta ficar colocando um monte de coisa na nossa rotina propositalmente pra não pensar. Estamos fugindo, né? Fugindo, exatamente. E aí, eu acho que a gente coloca tanta coisa na rotina, tanta coisa, e a gente esquece de colocar a parte de descansar, dormir. Tipo assim, qual horário livre que você tem? Da meia-noite às 5 da manhã e eu tô dormindo. Então, não precisa ser assim, né? E eu acho que uma coisa que o Benito também trouxe, que eu fiz muito, é que eu nunca fui boa em colocar meus sentimentos em palavras, mas eu desenho e aí eu tentava pensar, assim, sobre a realidade que eu tava vivendo, sobre as pessoas que estavam ao meu redor, e eu associava ela com animais. E aí eu desenhava esses animais e uma curiosidade é que esse caderno meu de desenhos, eles são todos de desenhos incompletos. O desenho nunca tá completo, porque eu começo desenhando pra, tipo, me livrar, né, daquele sentimento mesmo, e conforme eu vou percebendo que eu vou me acalmando, eu paro de desenhar. Ah, mas ele tá completo, sim. Ai, que ele tá completo, sim. Ele tá completo porque ele completou ali você naquele momento, exatamente. Entendeu? Então é uma dica aí também. Maravilha, gente. Vamos aqui agora pra gente, né, uma questão que é muito importante, porque a primeira coisa que você falou das dicas é buscar ajuda, né? E aí, é importante falar também que eu comentei no episódio do TDAH que as pessoas acham que essa ajuda é só pra quem tem poder aquisitivo, é só pra quem tem dinheiro, pobre não pode ter ansiedade, isso é uma mentira. Inclusive, existe um atendimento no SUS, no Sistema Único de Saúde, né, Benito? Como que a pessoa pode procurar essa ajuda? Vamos por níveis.
para um quadro mais leve de ansiedade, que você começa a se identificar, poxa, eu tenho essas características, eu também não vejo nada de ruim você procurar informações sobre. Onde você digita aí na internet e vai atrás de pessoas que ensinam exercícios, ensinam técnicas, ensinam posturas para você ter quando os pensamentos mais atordoantes vêm na sua cabeça. A gente tem um sistema de saúde que está se organizando, está evoluindo muito, mas também busque isso, né? Não adianta você, com uma mente ansiosa, procurar mais elementos que te tragam ansiedade. Procura informações de alguém que possa desenhar caminhos, estratégias, respirações, exercícios de yoga, exercícios de meditação, exercícios de como você distrair sua mente. Tem muita coisa. É só você procurar. É só você, ao invés de desviar sua atenção para algo hiperacelerado, procurar alguma coisa que te coloque no lugar. Né? Também, assim, não sei se também necessariamente é ver depoimento de pessoas ansiosas. Eu tomaria um pouquinho de cuidado só, porque a gente às vezes tem ansiedade da ansiedade. A ansiedade da ansiedade é muito ruim. O que essa pessoa tá falando aqui. Então é legal, para algumas pessoas gostam de ouvir depoimentos, acho isso uma ideia interessante, mas para você se tratar, digamos assim, começa desse nível básico. Agora, vai chegar um momento, né, nos quadros mais moderados, graves, que você vai precisar de ajuda. A entrada é a atenção básica. Ansiedade, ela é uma condição, a gente está tentando evitar a palavra doença, mas é uma condição de atenção básica. Não é de hospital super especializado, é uma atenção da tua região, do teu território. Então a gente sabe que as unidades básicas de saúde, os CAPs estão se organizando, alguns com mais forte numa coisa mais de grupo, alguns mais fortes numa coisa mais individual. Não tem gabarito. Tem gente que gosta de fazer esses tratamentos em grupo. Tem gente que gosta de fazer as coisas mais individuais. Também às vezes não dá para escolher, é o que tem na tua região. Mas busca isso, busca serviços. Nós temos hoje, se você digitar serviços gratuitos, serviços de universidades, serviços que possam, né, às vezes a um preço mais popular, nós temos hoje algumas possibilidades. Ainda tem gente que fica fora do sistema, talvez ainda exista, a gente não pode também negar isso, mas eu diria para você que os casos mais básicos, começa também conhecendo melhor sobre isso. E aí eu já acho que se você chegou até aqui, nessa nossa conversa, é que você está ligado nesse assunto, é que você está atento a isso. Isso também pode ser a primeira chavinha que fala, isso aí me pega, isso eu posso repensar na minha vida. Gente, então é isso, chegamos ao final desse papo super importante, a gente teve algumas dicas, teve maneiras também da gente identificar as nossas ansiedades aqui na nossa conversa, eu tenho certeza que vocês também devem ter se identificado. Quero agradecer ao Benito, quero agradecer à Júlia também, muito obrigado pela presença de vocês. E caso vocês se sintam confortáveis também, comenta aqui embaixo, fala também como vocês se sentem, coisas que vocês fazem para ajudar vocês também nesses momentos de ansiedade. Compartilha aqui com a gente, que é sempre bom a gente compartilhar, vai que alguém se identifica também, e isso pode ajudar essas pessoas a melhorarem também, tá certo? Valeu, Benito, muito obrigado. Obrigada. Valeu, Ju. Ninguém precisa sofrer sozinho, gente. É isso. Tamo juntos. E aqui na descrição você vai achar também o link dos outros episódios que a gente falou sobre outros diagnósticos também. Vale a pena conferir. E é isso, gente. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau, viu? Tchau. Até mais.